Olá, amigos queridos da nossa Casa do Caminho, mais uma vez aqui reunidos através desse canal, tendo a possibilidade de estudarmos um pouco mais a nossa doutrina, estarmos mais envolvidos com os ensinamentos que Jesus nos trouxe e assim podermos sempre manter em nossos corações a fé raciocinada, a certeza da imortalidade da alma, a confiança no amanhã e com isso nos fortalecermos para atravessarmos a jornada que muitas vezes nos é complicada, mas que com a ajuda de Jesus, a certeza que os nossos mentores estão ao nosso lado, isso certamente nos fortalece e nos traz um conforto em nossos corações. Então é com grande alegria que nós pedimos licença para iniciarmos o estudo da noite de hoje. E eu vou começar com um texto de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Opinião Espírita, o capítulo 4, onde fala Jesus, Kardec e nós. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio de homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recusasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho que nos disserra o caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, e se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade do viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque se eles, o Mestre e o Apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber sob a hipnose da obsessão oculta, carregando o equilíbrio por fora e loucura por dentro. Emmanuel. Esse texto, ele talvez seja conhecido de muitos, mas ele é muito importante porque o nosso estudo de hoje vai falar sobre Kardec. E eu decidi não traçar um estudo biográfico, porque nós temos muita literatura, né, tanto na internet quanto nos próprios livros, que vão trazer as datas, que vão reverenciar o contexto da época em que ele viveu, que ele esteve aqui entre nós. E tudo isso é muito importante, mas o mais importante é esse chamado que Emmanuel nos faz aqui, quando ele traz o exemplo de Jesus e o exemplo de Kardec, né? O que são 218 anos que se passaram da data do nascimento de Allan Kardec, né? O professor Rivail, quando que assim foi batizado. E o que nós estamos fazendo com as nossas opções? Nós que já encontramos, enquanto encarnados nesse momento, a doutrina pronta, o Evangelho traduzido,
as portas tanto dos centros espíritas quanto das igrejas e dos templos abertas. Vivemos numa nação onde nos é permitido a escolha da nossa condução religiosa. Então, quando Kardec nos trouxe quando ele codificou toda a doutrina, quem trouxe a doutrina foram os espíritos, mas ele teve todo esse trabalho para que hoje nós encontrássemos isso pronto. O que nós estamos fazendo disso? Eu acho que essa talvez seja a maior homenagem que a gente possa fazer a esse grande professor das nossas almas, que foi Allan Kardec, porque ele nos traçou um caminho a ser seguido, muito bem trabalhado. E a gente vai observando que é claro que nós encontramos no planeta Terra inúmeros espíritos encarnados que têm essa capacidade de multiplicar ideias. Kardec era um deles, era uma daquelas pessoas que tinha essa possibilidade, que ele trabalhava em cima de um determinado assunto e ele conseguia transformar aquilo em alguma coisa coerente, em alguma coisa que fizesse sentido para aquele que não tivesse o conhecimento, que não tivesse o contato que ele tinha, que não pudesse beber da fonte que ele bebeu. Essa era uma característica e por isso ele foi escolhido, pelos espíritos, ele tinha esse poder. Mas o que compunha o espírito desse homem tão importante na nossa trajetória da vida de cada um de nós hoje em dia? Ele era um homem de fé, uma fé em Deus. É claro que Kardec trabalhou muito essa fé, inclusive durante o trabalho de codificação da doutrina. Mas o conhecimento, o método, a forma, a disciplina, quando a gente lembra sempre daquele caso que Emmanuel disse para Chico que as condições fundamentais para que ele prosseguisse na missão dele seriam disciplina, disciplina e disciplina, isso nem foi preciso dizer para Allan Kardec, porque ele era um homem extremamente disciplinado. Então ele conseguiu perceber todo um potencial naquilo que ele estava começando a ter contato, e que aquele fenômeno todo de comunicabilidade entre os espíritos e o mundo seria um grande modificador e que era necessário que ele fizesse um movimento muito sério. Então, apesar dele já ser um homem que tinha publicado livros, que já era conhecido e aclamado pela sua obra como professor, tudo aquilo ficou para trás a ponto dele trocar o nome dele e de Rivail para Allan Kardec, e as explicações da origem desse nome nós temos aí em toda a história, por ter sido uma encarnação passada dele, mas ele se empenha de uma forma muito intensa, porque ele vê a grandiosidade. Como nós vemos a grandiosidade do Evangelho em nossas vidas? Será que a gente é capaz de perceber o tesouro que nós temos nas nossas mãos? Será que quando nós nos deparamos com as palestras, quando nós nos deparamos com a literatura que Chico nos deixou, com a literatura que Joana de Ângeles nos entrega ainda até os dias de hoje, com N outros, que Leon Denis, Humberto de Campos, enfim, uma quantidade incomensurável, ficaríamos aqui a noite inteira conversando sobre isso e buscando nomes que se empenharam, pessoas que se dedicaram porque perceberam a luminosidade desse ensinamento que o Evangelho está contido em todos eles. Então, essa é realmente a homenagem que eu quero deixar para o Allan Kardec hoje, nesse sentido da gente se perceber o que esse trabalho que era feito e trazer isso para nós, como está nesse texto que foi lido aqui. Porque muitas vezes nós recusamos, nós nos consideramos, como disse Emmanuel, demasiadamente ocupados. Nós nos consideramos instruídos ou tímidos. Não, eu não faço
um estudo porque eu sou tímido, eu não leio um texto porque eu não fico bem na frente da câmera, ou então eu sou incapaz de fazer determinada coisa. O que será que está nos impedindo? Quais são as nossas questões internas que impedem que a gente se movimente, que a gente faça pelo próximo? Se nós não temos a capacidade de falar, de bem nos apresentar, que nós trabalhemos isso, porque Kardec também assim o fez. Kardec não se intimidou, porque ele tinha toda uma estrutura, ele já tinha toda uma vida construída. Ele poderia ter continuado, ele poderia ter se mantido na condição que ele estava, ele abriu mão de tudo. Ele foi atacado, ele perdeu títulos, ele foi rechaçado pela sociedade de todo um trabalho que ele já vinha fazendo em prol de alguma coisa que ele conseguiu ver que era maior. O que nós estamos vendo de maior na nossa vida? Aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Isso já nos foi dito. E aonde está o nosso tesouro? Porque muitas vezes nós nos empenhamos arduamente por um determinado trabalho, ou nos empenhamos arduamente por uma causa de alguma coisa do mundo, ou nos empenhamos arduamente porque desejamos muito ir a um determinado evento e somos capazes de enfrentar filas para conseguir determinada situação ou posição que nos conduza a esse local. Quando muitas vezes nós queremos algum bem material, nós juntamos recursos durante um longo tempo da nossa vida, né, nos privando de uma série de coisas para alcançarmos essa energia que muitas vezes é canalizada, e não existe nenhuma crítica em relação a isso, mas se nós temos essa capacidade, por que não canalizarmos para a nossa evolução espiritual? Isso Kardec nos ensinou, e não ensinou com palavras, ele nos ensinou com o próprio movimento que ele mesmo produziu para nos entregar esse tesouro que foi a doutrina espírita codificada. Então, e será que Kardec não teve dúvida? Será que Kardec ficou... o que certificou que ele estava no caminho correto? Durante um ano, desde que ele começou a explorar, a estudar sobre os fenômenos, durante um ano ele se aprofundou até que num determinado momento, quando a espiritualidade percebeu que ele não falharia naquela missão, ele recebe em 30 de abril de 1856 a primeira comunicação do Espírito de Verdade direcionado para ele, para o professor Rivail. E dizia assim a comunicação: quanto a ti, Rivail, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. E ele ficou muito intrigado, porque do que se tratava, o que ele precisava reconstruir. Não havia sido claro, não para o entendimento dele, e ele ficou buscando aquele entendimento daquela mensagem. Em 12 de junho, ou seja, em 2 meses depois, né, menos de 2 meses, porque outro foi 30 de abril, menos de 2 meses depois, o Espírito da Verdade se manifesta mais uma vez e o professor Rivail pede explicações, porque ele sabia da importância ele conseguia dimensionar o projeto todo, mas ele não conseguia entender a mensagem. E o Espírito de Verdade respondeu para ele: caberá a ti organizar e divulgar uma nova doutrina, capaz de revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso. Não esqueças que podes triunfar. Nesse último caso, não se esqueça que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem.
Isso aqui é tão importante para a gente pensar o seguinte: todos nós viemos para cá com um propósito do nosso tamanho, daquilo que a gente é capaz de fazer. E a gente pode triunfar como a gente pode falir. E Kardec também se assustou com essa observação e perguntou, e ficou se questionando: que razões me fariam fracassar? Será a minha insuficiência das minhas aptidões? Porque ele era um homem simples, apesar de muito conhecer. E essa é uma pergunta que a gente faz, né? Será que é por isso? E os espíritos continuaram a responder para ele que a missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos. Previno-te que a tua é rude, pois se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2, 3, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Vou dar uma pausa aqui, porque isso tem muito a ver com a gente. Porque essa recomendação é muito comum. Nós nos empenhamos em um determinado projeto, conseguimos concluir aquele intento e depois nós resumimos, agora nós vamos descansar. Está findo, está feito, está entregue. Qual uma tese, né, de mestrado, de doutorado, que normalmente a gente faz, entrega e quer se ver livre daquilo, porque aquilo deu muito trabalho, sem nos darmos conta que muitas vezes ali está todo um estudo que pode se desenvolver e continuar e fazer muito bem para outras pessoas. E foi o que Kardec fez, ele prosseguiu no trabalho, mas não sem ter a orientação que ele recebeu. É necessário que te mostres no conflito. Por que te mostres no conflito? Porque é muito fácil quando nós estamos na nossa zona de conforto. É muito tranquilo quando as coisas estão indo muito bem e nós estamos sendo aplaudidos. É muito confortável quando estamos fazendo somente aquilo que nos agrada. Agora, quando nós somos chamados ao testemunho, o que é o testemunho? É nos mantermos firmes, não sem dor, mas confiantes de que aquilo faz parte, é necessário, é importante para a nossa caminhada. Se aquilo está sendo difícil, nós estamos sendo sustentados pelos espíritos, pelos amigos espirituais, pelos nossos amigos encarnados, né? Porque Deus sempre nos mantém firmes nos nossos propósitos quando nós acreditamos que Ele está conosco. Ódios terríveis serão assolados contra ti, né? Claro, ele foi muito ameaçado. Implacáveis inimigos tramarão tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. Qual de nós ainda não passou por uma situação de traição, por uma situação de calúnia, por uma situação de insatisfação ou de uma desilusão de alguém que geralmente era muito próximo a nós? São pequenos os experimentos. Kardec perdeu praticamente tudo o que ele tinha conquistado na sua vida material, se empenhando e se dedicando pelo projeto maior, porque ele acreditava realmente naquilo. Então, todos esses exemplos que Kardec deixou para nós são importantes para que a gente possa compreender que no nosso tamanho, cada um a seu jeito, cada um na sua história, cada um no seu momento de vida, mas que não se esqueça, né, de que é possível, que a trajetória é difícil mesmo, que para que a gente vença alguma coisa, principalmente as nossas questões interiores, não é vencer o outro, não é vencer a dificuldade financeira, é nos vencermos a nós mesmos. É preciso um esforço muito grande. E muitos não estarão ao nosso lado. A nossa caminhada muitas vezes é solitária. Solitária aos que os nossos olhos veem, mas jamais estaremos desamparados pelos nossos irmãos espirituais. E ele continua: as tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sobre o peso da fadiga. Quantas vezes, meus irmãos,
nós estamos extremamente cansados e não temos mais vontade e refletimos assim, nossa, mas eu faço tudo. Eu faço o evangelho, eu ajudo na casa, eu procuro me empenhar, eu faço todos os estudos, eu continuo trabalhando, né? E a doença não me larga, o cansaço não me abandona. Por quê, meu Deus? Será que a gente já parou para pensar se está difícil, né, com Deus ao nosso lado, com os amigos espirituais? Imagina se nós deixarmos tudo. O quão mais difícil ficará. O quão mais difícil a nossa conta se agigantará, né? Mas ele diz, tu tens o livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio. Nada nos é imposto, nada nos é colocado, é a porta larga, que está sempre aberta, e a porta estreita, que também sempre está aberta. A escolha é nossa. E normalmente nós vamos para a larga, porque é mais fácil, é onde todo mundo vai junto. A gente se sente, né, amparado, mas todo mundo faz, eu vou também. Né? E a porta estreita passa nos raspando. Só entra o que é possível entrar. E muitas vezes a gente não quer abrir mão da nossa bagagem. Mas ele fala, tens o teu livre-arbítrio, cabe a ti usá-lo como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. Então, até mesmo Kardec teve a possibilidade da escolha de não fazê-lo. É claro que a doutrina, ela iria acontecer de qualquer maneira, né? Nós temos notícia que Leon Denis poderia ter feito, mas tantos outros com certeza estavam já ali na espreita, caso, né, Kardec não aceitasse naquele momento, né, a tarefa que lhe foi incumbida. Então, como que a gente pensa para nós? Qual é a minha tarefa nesta encarnação? Nesse momento, alguma coisa foi escolhida para que alguma coisa eu me comprometi. Eu não estou em contato com a doutrina à toa. Eu não estou em contato com o Evangelho a troco de nada. Alguma coisa está me chamando, né? O que falta para que eu me assuma como pessoa, com toda a minha dificuldade, com todos os meus erros, com todos os meus medos, mas que eu me entregue ao trabalho no bem, que eu me entregue, que eu vença as minhas dificuldades, a dificuldade de falar, a dificuldade de me expressar, a dificuldade de participar de um determinado trabalho, enfim, que eu vença o mundo e vença principalmente a mim mesmo, para que eu impulsione a minha vida, para que eu impulsione, assim como Kardec impulsionou toda uma mudança de pensamento mundial, e obviamente nem eu, nem talvez a grande maioria de vocês também assim não consiga fazer algo tão grandioso, mas que a gente possa, pelo menos, impulsionar a nossa caminhada, a nossa vida. Né? Kardec impulsionou a doutrina. Com muito esforço, ele fez esse trabalho. Né? Se a gente começar a pensar e analisar o que era naquela época juntar, recolher mensagens de diversos médiuns, fazer a comparação, compilar, não havia luz elétrica, não havia internet, não havia computador, ele não recebia isso por e-mail ou por cá, as cartas demoravam a chegar, o correio era precário, né? Que não era correio, enfim, as missivas demoravam a chegar. E mesmo assim ele conseguiu e publicou os livros, e os livros foram queimados, e com isso ele precisou imprimir novamente mais livros, e enfim, todo um esforço muito grande. A própria imprensa era muito mais primitiva do que é nos dias de hoje. Né? Hoje nós temos acesso a todo esse conteúdo num toque no nosso celular, ou no nosso computador, ou nos nossos livros, ou em qualquer biblioteca que nós busquemos nos nossos centros espíritas. Então, assim, hoje está tão fácil que eu acho que até a gente banaliza um pouco isso. Está ali, logo ali. A nossa estante está cheia de livros. E qual o comprometimento que a gente tem de
de seguir um determinado estudo, de pegar as obras de André Luiz, de lê-las na sequência e estudá-las profundamente para entender tudo aquilo que foi ensinado e mostrado e trazido para nós. Então, que a gente possa realmente entender, né, o que está faltando para nós impulsionarmos a nossa vida. Porque ninguém assim o fará, nós faremos o impulsionamento das nossas próprias vidas. E que nós jamais esqueçamos de orar por esse nosso querido Kardec, que nós não esqueçamos de agradecer a Jesus de ter nos permitido, nesta encarnação, ter tido contato com a doutrina espírita, que está nos esclarecendo, que está nos fazendo perceber que somos espíritos imortais. E que isso é modificador nas nossas vidas, que nós entramos em contato com a lei de causa e efeito, que nós sabemos que nós podemos nos comunicar com os nossos queridos, que não precisamos mais entrar nas zonas de desespero quando algum daqueles que amamos parte para o plano espiritual. Sofremos, sentimos dor, sentimos saudade, com certeza, mas já sem o desespero, né? Compreendendo a continuidade da vida. E isso nós agradecemos a Kardec e aos espíritos, então que oremos por esse espírito tão querido. E na casa de Leon Denis, né, no CELD, no Centro Espírita, o espírito Baltazar, que é um dos mentores da casa, ele volta e meia ele manda umas mensagens, e tem uma muito bonita onde ele fala de Kardec também, que está no livro Pela Graça Infinita de Deus, no volume 2, e num dado momento ele fala sobre essa determinação de Kardec, quando ele diz: sua obstinação fez com que a ideia varasse as dificuldades daquela época, superasse a inércia natural da coletividade. Olha só, isso, a inércia natural da coletividade, é alguma coisa que a gente ainda traz até os dias de hoje. A nossa inércia em nos mantermos na mesma condição sempre é muito comum e a gente precisa vencer isso dentro das nossas casas, dentro das nossas casas corporais e casas mentais, vencermos a nossa inércia. Enfim, superasse a inércia natural da coletividade, se chocasse contra a doutrina dominante, né, porque foi o que aconteceu, e trouxesse, enfim, a possibilidade de penetrar nos corações dos simples, dos humildes e também daqueles que desejavam libertar-se de ideias ultrapassadas no campo da religiosidade. Enfim, né, alguém que se empenhou. Então, a nossa homenagem hoje para esse mestre, para esse apóstolo, né, de Jesus, este que foi professor enquanto esteve aqui encarnado, professor Rivail, nosso querido Allan Kardec, a nossa homenagem é a nossa intenção de nós nos modificarmos saindo da inércia. Já é um grande passo. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer amanhã? Se todos os dias nós nos determinarmos a uma modificação, a sairmos do nosso local de conforto para algum objetivo maior, no nosso quesito moral, no nosso desenvolvimento espiritual, nós já estaremos glorificando, homenageando essa alma bondosa, generosa, amorosa, grandiosa, que foi nosso querido Allan Kardec. Que na graça de nosso Senhor Jesus possamos todos não perdermos nenhum mais um dia da oportunidade de aqui estarmos encarnados e fazendo com que a nossa vida seja útil para nós e para o próximo. Muita paz a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações. Que nosso querido Dr. Herman, mentor dessa casa, nos abençoe e nos guarde hoje, agora e sempre. Graças a Deus.